Então, hoje a gente vai ter um encontro um pouco mais curto, só uma demonstração, vai ter, acho que amanhã e sexta também, né? Hoje a gente vai ver direito tributário, vamos passar, a gente não passa assim, desde o início lá, do que é um tributo, o que é um lançamento, a gente vai passar por pontos que são bastante cobrados na FGV, tá? Já vai ser um encontro bem relevante. Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo, e no estudo acompanhado a gente procura fazer isso, trazer as disciplinas não, os itens do edital que tem mais relevância e mais probabilidade de ser cobrado. Vou compartilhar aqui. Então, hoje a gente vai passar por princípios tributários, que engloba também limitações ao poder de tributar, né? E por responsabilidade tributária também. Tá? Se alguém quiser falar, comentar alguma coisa aí, pode abrir o microfone, bem tranquilo, tá? Estão todos vendo a tela aí? Show. Sim. Beleza. Então, pessoal, princípios tributários. Aí a gente vai passando aqui por a legislação, tá? Aqui eu não coloquei, aqui a gente está vendo Constituição Federal. Constituição que dá competência para os entes políticos fazerem ali a cobrança dos tributos. Então, a gente tem que separar muito bem que a gente tem tributos e tem impostos, contribuições e taxas. As bancas gostam muito de confundir uma coisa que é específica de um tributo, por exemplo, de um imposto, e atribuir a todos os tributos. Então, isso a gente tem que estar muito ligado. Tá? Aí, o artigo 150 da Constituição Federal diz assim, aqui, então, a gente vai ver os principais princípios que estão explícitos aqui nesse artigo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, então aos entes políticos, né, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, quando ele diz aqui sem lei que estabeleça, ele está nos levando aqui para o princípio da legalidade, né? E aqui a gente já vê uma forma de cobrança desse princípio, que a FGV cobrou recentemente na prova da ALESC. Eu procuro trazer as questões mais recentes, né? Normalmente, sim, eu pego questões direto da prova, ali, tipo, teve uma prova no final de semana, se eu conseguir o arquivo, eu já pego para a gente ir olhando como que a banca está cobrando da forma mais recente. Tá? Então, essa questão aqui, ela falou assim, de acordo com a Constituição, é vedado aos entes federativos exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça, que está lá na Constituição. Nesse sentido, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. De acordo com a legislação e jurisprudência sobre o assunto, ofende o princípio da legalidade tributária. Letra A, atualização monetária dos tributos, com base em critérios legais por meio de decreto. Letra B, majoração de custas judiciais por resolução do TJ. Letra C, definição de alíquota interestadual do ICMS por resolução do Senado. D, fixação de vencimento da obrigação tributária por decreto. Ou E, instituição de tributo por meio de medida provisória. O que vocês acham dessa aí? Quem arrisca aí? A gente vê ali o que está na Constituição e parece simples, né? Exigir aumentar tributo sem lei. A FGV, ela explora, vai no detalhe ali, e a gente vai se preparar para estar pronto para chegar no melhor desempenho no dia da prova e papai e FGV. Alguém colocou ali, MP não pode instituir. A MP pode, tá? Ela é uma lei, então a maioria dos tributos, eles podem ser instituídos por lei ordinária. Aí a medida provisória, ela, em alguns casos, ela pode instituir tributos também.
D, fixação de vencimento por decreto. Letra B, vamos explorando aqui cada uma. Então, ele pede alguma que ofende, né, o princípio da legalidade. A letra A, atualização monetária com base em critérios legais. Então, ele já está respeitando a lei, né? Ele está dizendo que está baseado em critérios legais por meio de decreto. Essa aqui não é a resposta. Ele não ofende essa atualização monetária até o limite ali da recomposição da inflação, pode ser feito por meio de decreto. A letra B, majoração de custas judiciais por resolução do TJ. Essa majoração de custas seria uma majoração de taxas. Custas judiciais são taxas. E essa aqui é a nossa resposta. Ele não poderia fazer por meio de uma resolução, aumentar as taxas. Uma resolução é um documento infralegal, né? A gente tem naquela pirâmide de Kelsen, então, normas constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos aprovados ali com os devidos critérios, emenda constitucional, lá no topo. Depois a gente tem as leis no segundo patamar ali, né? Todas as leis no mesmo grau de hierarquia. E uma resolução, ela está ali dentro do poder normativo, então ela vem para regularizar, para regular algumas coisas que ainda estão pendentes. Então, ela não pode aumentar uma taxa, nenhum tipo de imposto. Tá? Letra C, essa aqui é a resposta. Letra C, definição de alíquotas interestaduais do ICMS. A gente vai estudar bastante que ICMS, que é o imposto estadual, por resolução do Senado. Ué, mas Bruno disse que na letra B não poderia porque é resolução, agora tem resolução. A Constituição Federal, ela ordena que as alíquotas interestaduais são fixadas por resolução do Senado. Então, como é um tema que atinge todos os estados, né, todo o sistema federativo, então o Senado, com seus representantes dos estados, é o órgão ali, o instituto que cabe definir essas alíquotas. Então, também não ofende. Letra D, fixação do vencimento. Aqui é a data de vencimento, tá? Então, obrigação tributária por decreto. A data do vencimento, ela pode ser livremente instituída, alterada. O pessoal que é do Rio Grande do Sul, aí, teve uma época que o IPVA teve alteração na data de cobrança, né? Imposto dos veículos, eu não me lembro que ano que foi, mas teve um ano que o Estado estava bem ruim, financeiramente, e eu acho que eles anteciparam a data de vencimento. Isso pode ser por decreto, tá? Porque o fato gerador, no caso do IPVA, é 1º de janeiro. Então, alguns estados criam ali uma sistemática para ir cobrando de acordo com a placa, ao longo do ano, mas é no sentido, sim, de não onerar tanto o cidadão, tá? Mas eles poderiam cobrar já no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, não teria problema nenhum. Tá? Já é devido. E a letra E, então, instituição de tributo por meio de medida provisória é previsto, tá? Que a gente tem alguns tributos, como o imposto extraordinário de guerra e empréstimos compulsórios para atender guerra e calamidade pública, que o Estado tem uma certa urgência, né? Não daria para instituir, né, esperar passar a guerra para tocar o processo legislativo ali completo. Não dá para parar a guerra. Né? Então, por isso, a medida provisória é um instrumento apto a instituir tributos também. Então, essa aqui é a letra B. Passando para a próxima aqui. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida aí, só abrir o microfone, tá? Então, essa questão aqui, esse documento aqui, eu disponibilizo
antes dos encontros, tá? Eu tento disponibilizar o máximo antes possível, e depois aí com as anotações também. O gabarito está no final, tá? O gabarito está lá no finalzinho. Então, eu disponibilizo antes para vocês darem uma olhadinha e tentarem fazer as questões, né? Irem se preparando, e depois com as anotações também. Então, essa segunda questão aqui foi da Receita Federal. O concurso foi ano passado, né? Decreto do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União, em 5/12/22, reduziu a alíquota de IPI incidente sobre determinado produto, estabelecendo que produziria seus efeitos a partir do dia 15 do mesmo mês, né? Então, o decreto foi publicado no dia 5, e a produção de efeitos seria a partir do dia 15, 10 dias depois, 10 dias corridos, né? Sobre isso, assinale a afirmativa correta. Letra A. Decreto do presidente não poderia alterar a alíquota do IPI. Também, a alteração da alíquota do IPI somente poderia ser feita por lei ordinária. Letra C. Produção. Deixa eu só ver aqui o que o Wagner colocou. Essa gravação fica disponível só no estudo acompanhado, tá? A gente tem um Drive, um Google Drive, todos da turma vão ter acesso, e essa gravação, ela, depois de umas 3, 4 horas, ela já fica disponível, já consigo colocar lá para vocês, tá? Então, onde que eu tinha parado? Letra C, né? A produção de efeitos de tal decreto não poderia ocorrer nem antes do exercício financeiro seguinte, nem antes de 90 dias da data da publicação. Letra D, a produção de efeitos do decreto poderia ocorrer antes do exercício financeiro seguinte, mas não antes de 90 dias. E letra E, produção de efeitos poderia ocorrer a partir do dia 15/12. Qual que vocês marcariam aí, pessoal? Letra E. Letra E, muito bem. Então, estão ligados aí. Bruno, boa noite. Boa noite, Milene. Poderia ser também, porque a lei, no caso, fixou a data, né, a partir do dia 15, mas aí se trata de redução, que é algo benéfico, né, para o contribuinte. Poderia ser no mesmo dia, 5, né? Exato, exatamente. Não tem problema nenhum. Inclusive, tem que cuidar muito, que a FGV gosta, às vezes, de brincar, falar em redução de benefícios, por exemplo, redução de isenção de uma proporção do imposto. Aí ela vai estar onerando o contribuinte. Então, nesse caso, aí ela vai ter que seguir, daí vai depender se é a autoridade anual ou nonagesimal, né? Que foi o que a questão tentou trazer aqui. E a FGV gosta muito de fazer pegadinha na letra A. Sempre que vocês marcarem letra A, cuidem que pode ser que seja uma pegadinha, tá? Eu sempre, quando for fazer prova da FGV, se é da letra A, eu olho 30 vezes para ver se não é pegadinha. E então ela colocou aqui na letra E, como vocês bem observaram aí, a resposta. Então, como é uma redução de alíquota, não tem problema nenhum, vai ser muito benéfico, quanto antes entrar em vigor, melhor para o contribuinte, né? Esses princípios, principalmente da anterioridade anual e nonagesimal, eles servem para dar segurança jurídica para o contribuinte, né? Para saber que não vai ser do nada, assim, que ele vai ter uma cobrança de um tributo, a não ser os tributos extrafiscais, que eles têm uma finalidade mais de interceder ali na ordem econômica, né? Então, aí o governo, às vezes, precisa tomar uma medida fiscal mais rápida, né? Tem uma política fiscal mais imediata. Então, por isso, alguns impostos não precisam obedecer a esses períodos. E o IPI, ele é exceção. Alguém lembra aí? Exceção à anterioridade anual ou noventena?
Hein, galera? Anual, né? A gente tem a anterioridade anual e a de 90 dias. O IPI é exceção aqui à anual, tá? Ele está acompanhado aí dos impostos de importação, exportação e IOF. Esses aqui são os impostos mais cobrados, aí, os que mais aparecem e que são formas do governo interceder na ordem econômica. Esses 3 carinhas passam para cá também. Mas o IPI não. O IPI é substituído pelo imposto de renda. Tem mais alguns, né? Mas eu sempre gostei de gravar assim. Aqui na anual eu tenho o IPI e aqui na noventena eu tenho o IR. E aqueles 3 ali continuam os mesmos. Aí tem a CID, né? Aqui a gente tem CID. Aqui a gente tem a base de cálculo IPVA, IPTU, base de cálculo também, né? Empréstimos compulsórios também, isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui, letra E, os outros dão uma brincada ali, acho que não vale a pena a gente explorar aqui. Tem algumas questões que a gente explora, tipo essa aqui, essa principalmente quando ela diz que uma só é errada, né? Então, as outras todas estão certas, pode ser que essas certas sejam a resposta de uma questão da nossa prova, então a gente dá uma boa explorada. Aqui o inciso 2º fala do princípio da isonomia, instituir tratamento desigual entre contribuintes em situação igual. Tem uma máxima assim que funciona muito para a prova, tratar os iguais com igualdade, desiguais com desigualdade. Então, se a pessoa tem uma necessidade especial, ela vai ter um tratamento diferenciado, não tem problema nenhum. Proibida, qualquer distinção, é importante cuidar dessas palavrinhas aqui, né? Proibido, vedado, exceto, salvo, pode, deve, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional, função, independente do nome dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, se é um subsídio, se é um salário, se é um provento. Então, esse é o princípio da isonomia. Já tem uma questão bem recente aqui, que diz assim: lei municipal estabeleceu isenção do pagamento de IPTU para servidores públicos proprietários de imóvel residencial, utilizado exclusivamente como moradia. Essa previsão infringe o princípio constitucional tributário. Infringe, então, o princípio, como a gente acabou de ver, da isonomia, né? Bem tranquilo, só para a gente ver que também tem algumas questões mais simples, né? Não é o da legalidade, ele está aqui com uma lei, não é o da segurança jurídica, porque ele estaria dando uma isenção, né? Então, não teria problema. Proporcionalidade, transparência também não. Inciso 3º aqui, cobrar tributos. Cuidem bem quando ele fala tributo, quando o documento fala impostos, taxas, contribuições. Em relação a fatos geradores antes da vigência da lei, então, o princípio da retroatividade. É importante a gente ter clareza que não é porque uma lei não está mais vigente que eu não vou onerar um fato gerador passado. Tá? Pode ser que, vamos supor, eu tinha uma lei que teve sua vigência de 2020 até 2023. Tá? E eu cometi um fato gerador, né, desse, vamos dizer que é um imposto, aqui em 2021. Na época, ninguém me cobrou, eu não declarei, então passou. Agora, em 2024, se eu receber uma cartinha do fisco dizendo, olha, Bruno, você teve lá a ocorrência de um fato gerador, então você vai ter que pagar. Eu não posso dizer, mas essa lei não está mais vigente. Na época do fato gerador, ela estava, então ela continua operando efeitos. Tá? Não tem problema ela não estar mais vigente, só, obviamente, se eu tiver um fato gerador aqui, daí não, né? Mas se eu tive um fato gerador enquanto ela estava vigente, aí eu vou ter que fazer o pagamento. Então, esse é o princípio da irretroatividade.
Aqui a gente tem da anterioridade anual, então é vedado cobrar tributos. Esse é vedado, eu peguei lá de cima, tá? Aqui, ó, vedado à União. União, Estados, DF, municípios. Então, é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Por isso que aquela questão que a gente viu, ela estava reduzindo. Então, ela não se enquadra aqui, né? Antes decorridos 90 dias da data que foi publicada a lei, que também instituiu ou aumentou. Observado o disposto na linha B. Então, em regra, eu tenho que seguir o de 90 dias e o anual também. Então, como ele diz aqui, observado, exposto na linha B. Temos as exceções, a gente já vai ver. Também é vedado tributo com efeito de confisco, vedação ao confisco, estabelecer limitações ao tráfego, meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, salvo cobrança de pedágio, que é uma taxa não, é um preço público que é chamado, né, uma tarifa, não é uma taxa, desculpem pela confusão, é um preço público. Ele tem uma natureza contratual, não é uma natureza unilateral da administração cobrando ali, obrigando você a passar pelaquela estrada. Então, esse é o princípio. Aqui a gente tem o parágrafo 1º, que fala que a vedação do inciso 3º, a linha B, que é o da anterioridade anual, deixa eu até colocar aqui, anual, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148, inciso 1º, que é o empréstimo compulsório de guerra e calamidade. 153, aí tem vários aqui, né? Esses para extrafiscais, IIE, IPI e OF. E o IPI aqui é do anual, né? E o Imposto Extraordinário de Guerra. Então, essa aqui é a anual. E a vedação do inciso 3º, a linha C, essa aqui é da nossa noventena, né? Noventena. Não se aplica aos tributos previstos. Então, 1481 é o empréstimo compulsório de guerra e calamidade. 1531 aqui ele tem vários, né? Então, é o 1, 2, 3 e 5. Aqui ele trazia 1, 2, 4 e 5, né? Aqui mudou o imposto de renda. Então, a gente tem II, exportação, operações financeiras e o imposto de renda. E 154, a linha 2, que é o imposto extraordinário de guerra. Nem a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Então, aqui que ele nos diz quais são as exceções à anterioridade anual e nonagesimal. Qualquer subsídio, isenção, qualquer benefício aqui, né, só poderá ser concedido mediante lei específica, todo tipo de benefício aqui para o contribuinte, tá? Que regule exclusivamente as matérias enumeradas aqui, né, ou correspondente tributo contribuição. E aqui a gente já tem uma questão que cobra isso. Deixa eu colocar aqui para baixo, só para a gente ficar com a questão inteira aqui. Concurso da Câmara dos Deputados. Suponha que lei ordinária federal, iniciativa de 10 deputados, publicada em 30/12/2022, estabelecendo que produziria efeitos desde a data de sua publicação, além de tratar da carreira de auditores fiscais da Receita Federal, criou também uma nova hipótese de isenção de IPI. Isenção de IPI. Com a estimativa do impacto orçamentário financeiro, isso aqui é uma necessidade quando se cria uma isenção, alguma renúncia de receitas, né? Diante desse cenário, a referida lei, letra A, não poderia veicular tal isenção tributária de IPI por não se tratar de lei específica. Não poderia produzir efeitos imediatos desde a data de sua publicação, mas apenas no exercício seguinte.
aqui ele fala de 90 dias da data de publicação, aqui ele fala iniciativa de ao menos um terço dos deputados federais, e aqui diz que teria que ser uma lei complementar, uma vez que tal isenção configura a limitação constitucional ao poder de tributar da União. O que vocês acham dessa, pessoal? Quem mais? Letra A, né? Letra A, não poderia, porque a gente precisa de uma lei específica. Aqui nesse parágrafo aqui que a gente acabou de ver, parágrafo 6º, qualquer benefício aqui, renúncia de receita, né, só poderá ser concedido numa lei específica, tratando exclusivamente desse tema. Letra A, não se tratar de lei específica. As leis complementares é um ponto importante para a gente ver também no estudo. Então, a gente sempre que vê alguma coisa que diz assim, existe lei complementar para tratar de tal assunto, tem que internalizar isso, colocar no resuminho, porque as bancas gostam muito de cobrar isso. A FGV adora dizer que algo que exige lei complementar pode ser instituído por lei ordinária. Eles gostam de fazer essas trocas, ou inverso também, tá? Lembrar que o Código Tributário Nacional foi recepcionado, ele é uma lei ordinária, recepcionada como lei complementar pela CF 88, né, pela Constituição Federal de 88. Aqui o princípio da uniformidade geográfica, vou passar um pouquinho mais rápido por esses, que não são muito cobrados, tá? Uniformidade da tributação, vedação a isenções heterônomas, princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino, então cada um remete aqui ao seu inciso, ao seu artigo. E vamos passar a questão aqui. Questão também recente, de consultor da Câmara de São Paulo, especialidade de economia. O sistema tributário considerado ideal deve levar em consideração os conceitos de equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade. Isso aqui é muito importante. Equidade tem um pouquinho, assim, a ver com a isonomia. Então, que seja justo, né? Progressividade é aquela ideia do imposto de renda, né? Quanto mais eu ganho, mais eu pago. A neutralidade, ela quer dizer que o sistema tributário não influencie tanto na economia. Então, que não seja assim, quando uma pessoa vai comprar, vai demandar um produto, que o imposto pago não seja um empecilho, um motivo ali para tomar a decisão se compra ou não compra. Mesma coisa o produtor, que os impostos não sejam uma coisa que ele deva considerar para produzir ou não. Então, o ideal, não é o que acontece, né, é que ele seja neutro e que seja simples, e também, talvez aí com a reforma tributária vai melhorar um pouquinho, mas não é o que se esperava da gente ter um imposto, o IVA, né, um imposto único, mas esperamos que melhore um pouquinho, porque hoje é muito complicado. A gente tem muitas legislações, eu sou consultor tributário da Caixa, e cada município tem sua legislação, cada estado tem sua legislação, então isso dá um trabalho absurdo. Assim. Então, a simplicidade é algo que é buscado para ser considerado ideal. Em teoria da tributação, o conceito de equidade apresenta as seguintes características importantes, com exceção de uma. Sinale qual é. Então, a gente tem que ver qual que está errada, né? Então, tem que avaliar aqui o conceito de equidade e ver qual dessas aqui não se encaixa. Letra A diz que cada contribuinte deve contribuir com uma parcela considerada justa. O que vocês acham dessa? Atende à equidade ou não?
Atende, né? Então, essa aqui não é a nossa resposta. Distribuição do ônus tributário deve ser equitativa entre os contribuintes. O que vocês acham dessa? Podem colocar um joinha aí, ou um para baixo, assim, se vocês acharam que é errado, tá? Essa aqui também está certa, né? Pelo princípio do benefício, cada indivíduo contribui com o valor proporcional ao benefício gerado para si. Isso vocês acham que atende à equidade, à isonomia? Não? Essa tá parelho, né? Vamos deixar ela de ladinho aqui, depois a gente volta. Letra D. Pelo princípio do benefício, as contribuições auxiliam na função alocativa e distributiva do governo. Isso aqui a gente vai ver em AFO, principalmente, né? Função alocativa, distributiva, estabilizadora, né? Essa aqui vocês acham que atende à isonomia, à equidade. E letra E, pelo princípio da capacidade de pagamento, a contribuição paga garante equidade horizontal e vertical. Capacidade de pagamento, ela busca, assim, que eu não tenha um imposto maior do que o que eu poderia suportar. Equidade horizontal e vertical, então a gente tem classes. E a capacidade de pagamento entende que dentro de uma mesma classe eu teria equidade horizontal, né? E de uma classe para outra, eu teria uma diferença, né? Porque os que estão ganhando mais, eles vão pagar mais, mas eles suportam isso. Então, está dentro daquele conceito de tratar os desiguais com desigualdade. Isso não fere a equidade. Tá? Então, isso a gente estaria respeitando a equidade vertical entre classes remuneratórias, assim, analisando o imposto de renda. Então, essa aqui, ela está certa. Tá? Agora, pessoal, C ou D. Pelo princípio do benefício, cada indivíduo contribui com um valor proporcional ao benefício gerado para si. Vocês acham que isso é justo? Que isso representa equidade ou não? Não? E vamos olhar D. Pelo princípio do benefício, de novo, contribuições auxiliam na função alocativa e distributiva. Função alocativa é quando o Estado disponibiliza infraestrutura, serviços para a população, né? Então, infraestruturas que as entidades privadas não executariam porque não é atrativo, não gera lucro, tipo um viaduto, uma ponte. Então, o Estado tem que operar aqui, né? Então, essa é a função alocativa. Então, o Estado coloca ali alguns serviços, infraestrutura principalmente, que vão trazer benefícios para todos, seja a pessoa que contribuiu ou não. E a distributiva, ela é uma função que visa uma distribuição igualitária da renda, tá? Mas ela não atende muito a isonomia, tá? Porque vamos supor que eu ganhe R$1 milhão por mês. Eu vou pagar um imposto enorme e não vou ter esse benefício, porque pela função distributiva, esse benefício vai para a pessoa ali que não ganha tanto e que vai ter que ganhar uma ajuda do governo, alguma coisa assim, tá? Então, eu não tenho um benefício direto com isso aqui, tá? Eu pago muito, mas a função distributiva não me dá um retorno similar aí com o que eu estou pagando. E a função alocativa também, porque pode ser que a minha rua ali não seja beneficiada com isso. Então,
até auxilia, mas eu não tenho um benefício direto, tá? Tem que cuidar muito com essas questões, que um pedaço dela tá certinho, a gente olha, as contribuições auxiliam na função alocativa distributiva, perfeito. Mas está atendendo o princípio do benefício, tem que cuidar muito, tá? Então, as bancas gostam, a FGV, principalmente, gosta muito de brincar com isso. Essa aqui é a nossa resposta, tá? Essa aqui é a questão errada. Aqui a letra C está correta. Tá? Cada indivíduo contribui proporcionalmente com o benefício que ele tem também. Então, eu pago imposto, mas a minha rua está legal, a calçada ali está bem cuidadinha, a prefeitura está cortando a grama, então eu estou satisfeito, eu estou sentindo benefício. Essa aqui está correta também, mas a nossa resposta é a letra D. Tá? Continuando um pouquinho na Constituição, fala sobre lei complementar, vai regular limitações constitucionais ao poder tributário, os princípios, e aqui um pedacinho do Código Tributário Nacional. Tá? Somente lei pode estabelecer a instituição de tributos, aqui ele fala lei, tá? Então, pode ser lei complementar? Pode, mas pode ser lei ordinária também, tá? Quando quem pode mais, né, a lei complementar, ela tem um processo legislativo mais robusto, sim, passa por mais revisões, então, ele pode fazer mais coisas do que a lei ordinária. Então, ele também pode atender ali, alcançar coisas que são atribuídas à lei ordinária. Eu vou passar um pouquinho mais rapidinho. Aqui fala da medida provisória. Então, tem um julgado do STF, um recurso extraordinário, e foi decidido, então, que medida provisória, que tem força de lei, é instrumento idôneo para instituir e modificar tributos e contribuições sociais. Essa foi a decisão. Que a gente viu uma questão antes lá que falava da medida provisória. Aqui compete à União, então, posse de competência da União, e aqui tem as exceções, né, aos princípios. Então, o imposto de importação, imposto de exportação e o IOF vão estar nas duas exceções, anual e nonagesimal. IPI vai estar na anual, IPI, pensei uma coisa, escrevi outra. IPI, então vai ser sessão anual, e o imposto de renda, está aqui em cima, vai ser exceção à noventena. Né? Temos aqui ITR, que não é exceção a nenhuma, e imposto sobre grandes fortunas, deve ser estabelecido por lei complementar, mas ainda não foi estabelecido. Então, a gente não tem nenhuma exceção para esse aqui. Então, é facultado ao Poder Executivo, então não é uma obrigação, né? O Poder Executivo pode alterar alíquotas dos impostos enumerados. Então, aqui, ele dá a brecha para o Poder Executivo alterar essas alíquotas por meio de decreto. E aqui fala um pouquinho mais da medida provisória, que implica a instituição, majoração, exceto os previstos nos artigos 153, aqui é o imposto de importação, exportação, IPI e IOF, e o imposto extraordinário de guerra. Então, aqui a gente está falando de uma exceção. Então, o que acontece? A medida provisória só produzirá efeitos no exercício seguinte se tiver sido convertida em lei até o último dia do exercício que foi editado. Então, se a medida provisória foi editada em 2022 e ela não foi convertida em lei, não foi analisada e convertida em lei até o final aqui de 2022, ela não passa para 2023. Agora, isso é o normal, tá? Se ela for aprovada, aí sim ela produz efeitos. A exceção nos casos aqui do II, exportação,
IOF, aliás, IPI e IOF e Imposto Extraordinário de Guerra. O empréstimo compulsório, eu acho que talvez eu tenha comentado que a medida provisória pode ser utilizada para empréstimo compulsório, mas eu não me lembro se eu falei, mas se eu falei errado, tá? Empréstimo compulsório é aquele famoso do Collor, né, que ele resgatou ali a poupança de todo mundo por medida provisória. Então, hoje, para evitar que aquilo aconteça de novo, que foi terrível, né? Então, o empréstimo compulsório só pode por lei complementar, tá? Não pode mais por medida provisória. Só o imposto extraordinário de guerra. Então, vamos ver mais uma questão aqui. Essas questões aqui é uma maravilha, né? Porque tem 18 questões numa só, né? A gente tem que ler todas as alternativas e depois ainda ver aqui as combinações, como que tá. Tá? É um tipo de questão um pouquinho mais trabalhosa. Vamos ver aqui o que ele fala acerca da anterioridade, tá? Vamos pegar direto. Não se submete à noventena fixação das bases de cálculos do IPTU e do IPVA. O que vocês acham? Tá certo ou errado essa afirmativa aqui? Errada, né? Ela é exceção à noventena, né? Ela é exceção à noventena. Aliás, não se submete à noventena, tá certa, né? Não se submete. Então, ela é uma exceção, tá? Eu vi o errado ali, às vezes esse não aqui, ele atrapalha um pouquinho, né? As bases de cálculo do IPTU e do IPVA são exceções ao princípio da noventena. Então, realmente, não se submete. A Josiane colocou ali... Eu não entendi, Josiane. E se o presidente fez bem próximo de terminar o ano? Mas eu não entendi em relação ao que você está falando. A medida provisória tem prazo de 60 dias para ser analisado. E se o presidente fez próximo do ano, ela vai passar o ano. Essa parte aí que eu precisava de uma explicação melhor, por favor, Bruno. Não tem problema, tem que respeitar o que está aqui. Só produz efeito se for convertida até o último dia. Então, se ele editou a MP no dia 29 de dezembro e o Congresso lá se mexeu e converteu em lei dia 30 de dezembro, ok, passa para o próximo exercício. Se não analisou, ela tem prazo prorrogável, né? Então, daí não vai ter efeito. Mas vai ter efeito no outro, né? Ou, dependendo ali do tipo de imposto, vai ter efeito daí no próximo exercício. Ela vai ser editada, por exemplo, vamos dizer que aqui é 21. Então, não foi convertida em lei até o final de 2021, mas foi lá pelo dia 5 de janeiro de 2022. Então, ela vai operar a partir do próximo exercício. 2023, no caso, né? Isso aí. Então, essa aqui está correta, né? Não se submete. É sempre bom a gente fazer aquele quadrinho das exceções, tá? Então, eu gosto de começar assim. De um lado, eu tenho anual. Vou só dar uma tossidinha aqui. De um lado, a gente tem o anual. Ficou meio feio aqui, né? Vou melhorar aqui. Anual. De outro, a gente tem o noventena. E é bom a gente sempre adotar a mesma forma de escrever, senão é comum a gente confundir agora. Será que começa pelo 90? Será que é pelo anual? 90 é mais é menos tempo. Então, eu sempre adoto assim, tá? Primeiro anual, depois 90. Então, eu sei que tem o II,
IOF, e vai ter o IPI, são impostos extrafiscais. Aqui na noventena eu vou ter aquela trinca ali de novo, e o IPI troca pelo imposto de renda. Aqui eu também tenho CID, empréstimo compulsório, e aqui eu vou ter, o que é mais cobrado são essas bases de cálculo, né, do IPVA e do IPTU. Tá? Então, é bom, quem ainda não internalizou, vai repetindo, assim, nas questões, faz rapidinho ali, tenta adotar sempre o mesmo padrão, que logo vai estar automático. Tá? Então, essa aqui está certa. Norma legal, que altera prazo de recolhimento da obrigação, não se sujeita ao princípio da anterioridade. O que vocês acham dessa? Certa ou errada? Certa, né? A gente já comentou daquela alteração, né? Alteração do prazo de pagamento. No caso de majoração de IOF e ITR por MP, a CF 88 exige a conversão em lei até o último dia do exercício anterior, como condição para a produção de efeitos no exercício financeiro seguinte. O que vocês acham dessa? Certa, errada? Pode falar, Divan. Divan quer falar ou apertou errado ali? Errada. Boa noite. Estão me escutando? Estou escutando bem. Eu tinha decorado aquele C, no caso é C, empréstimo compulsório, mas eu nunca tinha entendido aí, no caso, a história foi aquele confisco da poupança, né, do Collor. Isso mesmo. Aí por isso que é por lei complementar, porque a gente sabe que é a mais difícil do Congresso fazer, né? Então, aí eles fizeram essa amarração, assim, empréstimo compulsório por lei complementar. Exato. Eu tinha decorado, mas não fazia sentido. Hoje que eu entendi por que é, de onde que vem e por que é, né? Agora não erro mais. Tem que ter cuidado, porque ainda tem uma exceçãozinha. Então, o empréstimo compulsório que o Collor lançou lá, instituiu lá atrás, então, era permitido que se instituísse empréstimo compulsório para investimentos nacionais por medida provisória. Hoje, o empréstimo compulsório para investimentos, ele só por lei complementar. Isso é para travar o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo. Porque antes ele podia editar uma lei complementar e ela já estava vigente. Ela tinha um período ali para ser analisada pelo Congresso, mas ela editou ali, já saía operando efeitos, né? Mas, se a gente tiver um empréstimo compulsório para guerra e calamidade pública, aí ele pode ser por medida provisória, por causa da urgência que se tem uma guerra, uma calamidade. Né? Aí, assim, é uma situação extraordinária. Né? Então, tem que cuidar e tem uma ressalva aí também. Mas é isso aí, foi por causa do Collor, que hoje acho que é senador, né? Por isso que diz que o brasileiro não tem memória, né? Tem memória curta. Então, essa aqui, pessoal, ela tá errada, tá? A 3, ela tá errada. Quem viu aí o errinho dessa? IOF, né? O IOF é exceção dessa... Isso aí, vocês estão ligados. Como a gente viu aqui, a gente tem, exceto esses carinhas aqui,
Não, então, nesse caso do imposto de importação, exportação, IPI, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra, não precisa obedecer isso aqui, tá? A medida provisória pode produzir efeitos no próximo exercício, mesmo que ela não tenha sido convertida, que é esse caso aqui, que a gente já comentou, né? Então, no caso, o normal, a regra desse parágrafo 2º, é isso aqui, isso que a gente passou aqui. Mas a exceção é que não tem problema. Se ela for aprovado, foi feita ali no final do ano, mas não foi aprovado e passou, daí foi aprovado no final de janeiro, se for nesses casos aqui, ela vai operar efeitos também. Então, quando eu passei aqui, eu já lembrava dessa questão aqui, por isso que eu não comentei esse caso, senão já ia ficar muito claro, né? E às vezes a gente tem que se desafiar um pouquinho, tem que instigar um pouco. Às vezes é bom errar, aí verifica por que errou, tenta fazer um resuminho ali para não errar mais, tá? Então, em casa é hora de errar, né? Em casa é hora de errar as questões para ver o que não está bem claro, qual é o detalhezinho, para na hora da prova não cair em pegadinha. Então, aqui o problema é o IOF, né? O IOF não poderia, se riscasse aqui estaria certo. Então, aqui é a letra B, 1 e 2. Essa questão diz assim: João, estudioso do sistema tributário nacional, foi instado a se manifestar sobre o momento em que a lei federal, que aumentou a alíquota de determinado tributo e foi promulgada no presente exercício, poderia produzir efeitos. Aí ele fez uma pesquisa sobre normas constitucionais de proteção ao contribuinte, sobre previsibilidade das obrigações que compulsoriamente recaem sobre o contribuinte. Então, aqui a segurança jurídica. Ao final, concluiu corretamente que todos os tributos estão sujeitos aos princípios da anterioridade, apenas os impostos, ressalvadas exceções, todos os tributos, ressalvadas exceções, todos os tributos, mas apenas contribuições sociais se submetem. Esse aqui seria a anterioridade anual, tá? Quando ele não falar qual anterioridade vai ser a anual. E letra E, todos os impostos estão sujeitos, mas apenas alguns aqui estão sujeitos à 90º. Qual que vocês acham que é a resposta aqui? Letra C, todos os tributos estão sujeitos ao princípio da anterioridade e da 90º, ressalvadas exceções constitucionais. Essa aqui, todos os tributos. Então, aqui a gente tem taxas, contribuições e, principalmente, impostos, tá? Vejam como eles gostam de confundir a gente aqui, tá? Mas são todos os tributos mesmo, tá? Mesmo uma taxa, ela tem que obedecer o princípio da anterioridade anual e 90º, salvo as exceções, né? Aqui tem um resuminho aqui das exceções aí, anterioridade anual e 90º. Vamos ver a questão direto aqui. Questão de juiz. A União resolve criar um novo imposto não cumulativo e sem fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na CF 88. Em relação à espécie normativa e à vigência desse novo imposto, então a União vai criar um imposto, isso aqui é o imposto residual, tá? É competência da União criar novos impostos que não estejam
previstos ainda na Constituição. Então, ela criou aqui, não pode ter fato gerador exatamente igual a algum imposto que já existe. Tá? Ele pode ter alguma característica ali, mas não pode ter uma base de cálculo idêntica. Ela pode ser parecida, mas não pode ser idêntica. Então, ele quer saber sobre a espécie normativa e a vigência desse novo imposto. Correto afirmar que pode ser criado por lei ordinária, respeitando apenas os 90 dias, terá que ser por lei complementar, respeitando os dois princípios, lei complementar, lei ordinária. Então, a primeira coisa, pessoal, é saber se é lei complementar ou lei ordinária. O que vocês acham? Lei complementar, né? É um imposto que não existe, que não foi previsto na Constituição. Então, ele vai ter que ter um processo bem mais cuidado, assim, né? Não vai poder ser qualquer coisinha ali. Então, a gente risca tudo que falar lei ordinária, tá? Na prova, a gente se livra disso aqui. Aí a gente ficou aqui com 3 alternativas, a gente já vai aumentando a nossa chance de acerto, né? Então, aqui vai ter que lembrar se respeita os dois ou só um ou outro, né? Letra B, C ou D. Qual que vocês marcariam aí? Letra B, né? É um imposto que nem existe, como que ele vai estar previsto ali como exceção a algum dos princípios? Né? Letra B. Aqui tem a explicaçãozinha, o artigo, né? De onde foi tirada essa questão. Aqui fala tanto desse imposto residual, impostos não previstos, quanto do imposto extraordinário de guerra. Imposto extraordinário de guerra. Também, esse aqui, ele pode ser por medida provisória, tá? Pode ser, vou botar aqui, pode ser MP. Vejam que, nesse aqui, ele não colocou que tem que ser por lei ordinária, por lei complementar. Então, ele pode ser por medida provisória. Aqui ele colocou. Então, o artigo está lá em cima. A União poderá instituir. Inciso 1, por lei complementar, tal. Inciso 2, aí ele não especifica. Pode instituir. Então, pode ser por qualquer lei, né? Porque tem que ser uma lei. Então, pode ser por lei, por medida provisória, por lei ordinária, por lei complementar, aí não tem problema. Pode fazer por qualquer um tipo de lei, né? Mais uma aqui da Câmara dos Deputados. Eu acho que não vai dar tempo da gente passar para... dá para a gente fazer algumas. Eu queria passar aqui por responsabilidade tributária também. Então, a questão 9, o princípio da progressividade e da seletividade são essenciais para a definição de alíquotas de determinados impostos, a partir de critérios concretos. A gente tem que dominar muito essas palavrinhas, assim, abstrato, concreto, subjetivo, objetivo, material, formal, são palavras, assim, que ajudam a gente a responder questões. Então, o que é o concreto? É alguma coisa ali que está acontecendo, tá? Abstrato é no campo da legislação, do que está escrito. A gente ainda não tem uma situação específica para analisar, tá? Mas no concreto, a gente tem algo já substantivo, assim, que a gente consegue visualizar e analisar. Então, o que ele está dizendo aqui? Progressividade é o imposto de renda, né? Quanto mais eu ganho, mais eu pago. O IPTU também pode obedecer à progressividade. O ITBI já foi tentado também, um imposto de transmissão, só que ele foi considerado inconstitucional, a progressividade do ITBI,
Porque se eu tenho dinheiro para comprar um imóvel, é porque eu tive uma renda, né? Se eu tenho uma renda, eu paguei imposto de renda. Então, não é justo, assim, que eu pague pela renda que eu recebi, e agora que eu estou querendo comprar um imóvel, eu seja também discriminado, assim, no sentido de ser tratado diferente, porque é um imóvel de alto valor, porque eu estou conseguindo comprar um imóvel de alto valor, eu já paguei o meu imposto pela renda, tá? Então, agora eu só estou aplicando essa renda, não posso ser penalizado por isso, tá? Então, por isso que o ITBI não é progressivo, diferente do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Aí eu não trabalhei para aquilo, né? Abstraindo, assim, pode ter uma situação diferente, mas a gente tem que abstrair bastante, assim, tem que cuidar para não trazer um caso prático e se enganar. Mas eu estou recebendo uma doação, estou recebendo uma herança, então aí o meu patrimônio ele vai aumentar, né? No caso do ITBI, que eu estou comprando imóvel, eu estou trocando a minha renda por um imóvel, mas no caso de uma doação, eu estou recebendo do nada, de uma herança, né? Então, no caso do ITCMD, ele pode ser progressivo, tá? No caso do TBI, não. E a seletividade, ele trabalha com a essencialidade dos itens, né, que a gente vai aplicar a seletividade. Então, teve um período que a gente tinha redução de IPI ou até isenção para eletrodomésticos. Então, porque eram considerados bens essenciais, isso também ajudou a aquecer a economia, porque as pessoas, os juros, acho que casou ali com juros baixos, então as pessoas financiavam para adquirir, e isso aquecia as indústrias, gerava emprego, gerava tributos, gerava investimento, a roda ia rodando. Então, isso foi aplicado aí como uma política fiscal, mas a questão é que a seletividade trabalha muito com a essencialidade dos itens. Então, para a definição das alíquotas de determinados impostos a partir de critérios concretos. Então, são situações, são coisas que se observa. A seletividade, a pessoa precisa de uma máquina de lavar roupa, um fogão, uma geladeira. Isso eu consigo visualizar. Não tem uma lei que diz, tem que ter uma geladeira, né? A gente tem leis para outras coisas ali, mas não para dizer quais são os itens necessários de uma casa. Progressividade, mesma coisa, consigo ver que quem ganha mais suporta um pouco mais, né? Então, a gente tem os critérios concretos, tá? Sobre esses princípios, progressividade e seletividade, avalie se são verdadeiros ou falsos. Em relação ao IPI, o STF entendeu ser constitucional fixação de alíquotas maiores que zero para garrafas plásticas, ainda que sejam utilizadas para um produto essencial como água mineral. Bom, aqui é jurisprudência, tá? A gente vai trabalhar jurisprudência tributária, constitucional, administrativa, nos encontros. Provavelmente, como a gente tem um prazo curto e tem umas disciplinas bem importantes, provavelmente a gente vai elencar ali num PDF, num documento, as principais jurisprudências para vocês darem uma analisada. E a FGV gosta muito de jurisprudência, de decisões da STF, da STJ. E a gente tem que, pelo menos, ter visto uma vez para conseguir acertar a questão, senão é chute, tá? Senão, as jurisprudências, elas vão tratar de coisas, casos concretos, que a legislação não atende. Então, para isso, vai para o STF decidir o que vai acontecer. Então, a FGV explora demais jurisprudência, mas, dando uma passada, assim, pelo menos uma vez, duas vezes, a gente consegue lembrar, assim, porque são situações, geralmente, que chamam a atenção, tá? E as principais jurisprudências, as mais cobradas, as que têm mais chance de cair, a gente vai ver nos encontros também, nas questões, tá? Então, essa aqui, pessoal, alguém sabe, está certo, está errado, alguém lembra essa jurisprudência? Tá certa, né? Tá certa essa aqui, tá?
tem essa decisão aqui específica para garrafas plásticas. Então, ele entende ser constitucional, mesmo que seja para condicionar água. Segundo aqui, princípio da seletividade autoriza que as alíquotas sejam estabelecidas em função da essencialidade dos bens, como ocorre obrigatoriamente com o IPI. O que vocês acham dessa? Também está certo, né? O IPI deve ser seletivo. Está certinho. E a terceira, embora a seletividade não seja obrigatória para o ICMS, o STF decidiu ser inconstitucional fixação por lei estadual de alíquotas sobre energia elétrica e serviços de comunicação em percentual superior à alíquota geral. O que vocês acham dessa? Também está certo, né? Não vai dar tempo da gente explorar. Isso aqui esse trecho aqui tem muita coisa para a gente analisar. Dá para desdobrar um monte isso aqui. Mas está certo, tá? A STF não permite que, apesar da seletividade ser uma facultatividade, por causa do ICMS, e aí cada estado vai fazer a sua legislação, né? Então, o STF diz que o estado tem ali uma discricionariedade, mas ele tem um limite, que é a alíquota geral. Tá? A alíquota geral seria o limite. Então, dentro desse patamar aqui, desses parâmetros, o estado poderia estabelecer a sua alíquota para esses serviços aqui, né? Lembrando que serviço de comunicação, somente o oneroso, né? Serviço de comunicação gratuito, ele não é, ele é imune. Então, aqui, letra C. Então, vamos dar uma passadinha aí sobre os princípios. Entrar aqui em responsabilidade tributária, tá? Nos encontros, a gente geralmente passa do tempo ali determinado, 2 horas, a gente faz um intervalinho, faz um intervalinho de uns 10 minutinhos, e geralmente passa, tá? Principalmente se tiver uma discussão de algum ponto, assim, a gente vai adiante, assim, vai aprofundando. Tá? Então, responsabilidade tributária. A gente vai falar sobre o que é a responsabilidade. A responsabilidade de pagamento, né? Principalmente, que é a obrigação tributária. A gente tem a obrigação tributária principal e acessória. E é importante a gente lembrar, deixa eu abrir um espacinho aqui. Então, vamos falar primeiro de obrigação principal. O que é a obrigação principal? Obrigação de pagar. Essa obrigação principal, ela pode ser tributária ou não. Tá? Então, se for tributária, é a obrigação que decorre de um tributo. Tem que cuidar, porque quando a gente tem uma obrigação acessória, aqui eu não tenho pagamento, né? Aqui é a obrigação de fazer ou deixar de fazer. Alguém lembra qual é a obrigação acessória de deixar de fazer? Tem uma que as bancas gostam de cobrar. A obrigação de deixar de fazer. Quem lembra? A obrigação de fazer é manter ali os registros, né? Guardar os registros, passar as informações. Então, são obrigações acessórias, mas tem uma que é obrigação de deixar de fazer. Essa é a obrigação de não embaraçar a fiscalização tributária. Ela é uma obrigação acessória também. Então, não é permitido, é proibido que o contribuinte prejudique a fiscalização tributária dos fiscais aí de tributos.
Essa obrigação acessória, se ela não for atendida, ela vira, geralmente, uma multa. Essa multa, ela é uma obrigação de pagamento, né? Ela é uma obrigação principal tributária ou não tributária? O que vocês acham? Não tributária, tá? Cuidado, que tem muita gente que fala que é tributária, mas ela não é tributária, tá? Ela vira uma obrigação principal, mas não vira uma obrigação tributária principal. Então, quando a gente fala de obrigação tributária, pode ser o acessório ou principal. Então, a gente tem uma relação jurídica entre contribuinte ou o responsável tributário, a partir do momento fato gerador. É bom a gente entender o que é um sujeito ativo, então vão ser os entes públicos, tá? E o sujeito passivo vai ser o contribuinte ou o responsável. Lembrem que quem já estudou contabilidade, né, a gente tem no passivo as nossas obrigações, né? Então, o sujeito passivo, ele tem uma obrigação de pagar. Isso ajuda muito também quando a gente tem um pouquinho de dificuldade com dívida pública e dívida ativa. Tá? Dívida pública e dívida ativa. Às vezes a questão dá uma confundida, a gente não sabe o que é um direito do ente público e o que é uma obrigação. Se a gente lembrar que o ativo na contabilidade pública, são os nossos direitos, então a dívida ativa é algo que o ente político tem direito de receber, então é algo que ele vai cobrar. Já a dívida pública é algo que ele tem que pagar, é o passivo, né? Que a gente tem a dívida pública fundada, flutuante, né? Então, passando aqui a gente vai passar muito pelo Código Tributário Nacional, tá? Ele que vai regular aqui, ele é lei ordinária, recepcionada como lei complementar pela Constituição Federal, e ele que vai regular essa parte da responsabilidade tributária. Então, ele fala quem é o sujeito passivo, da obrigação principal, a pessoa obrigada ao pagamento. Então, vai ser o contribuinte quando tem uma relação pessoal e direta com a situação. E vai ser chamado de responsável quando não for contribuinte, mas, em virtude de lei, ele tem a obrigação de fazer o pagamento. Tá? E, geralmente, isso vai de encontro, aliás, vai ao encontro de algo que facilite a fiscalização. Então, geralmente, eu vou passar a responsabilidade do pagamento para um contribuinte que seja mais fácil de cobrar, de fiscalizar, ou que seja ou que agregue muitos contribuintes, e aí a legislação entende isso, entende que pode facilitar, e passa a responsabilidade pela retenção ou pelo pagamento para esse contribuinte que centraliza, tá? Tem dois casos bem clássicos, que um é o caso que a gente tem, vamos supor assim, produtores rurais, tá? Produtor de leite. Então, vamos botar aqui, produtor rural. Imagina o fisco, já é difícil no centro urbano fazer cobrança e verificar se está produzindo, se não está, né? Imagina na área rural. Então, o produtor rural, ele produz, né? Ele ganha renda, ele produz mercadoria. Geralmente, ele vende, por exemplo, leite, vai vender para um grande laticínio. É mais fácil o fiscal ir lá em cada propriedadezinha, verificar lá, nossa, esse aqui vendeu 15 litros de leite, esse vendeu 100, esse vendeu 200, esse vendeu 3, tomou toda a produção. Ou ir lá no laticínio e verificar, mas você comprou desse aqui, você comprou daquele, comprou daquele. Então, nesse caso, fica muito mais fácil ir direto no laticínio. E por isso, então, a legislação tributária passa para a indústria a responsabilidade tributária. Tá? Esse aqui é chamada de responsabilidade
regressiva, tá? Aliás, deixa eu ver aqui, às vezes eu me confundo. A gente tem que olhar o pagamento, tem várias formas de a gente decorar, tá? Cadê o fato gerador? Tá para trás, tá? Que é quando o produtor vendeu. Então, se ela tá para trás, ela é regressiva. Então, esse é o caso da regressiva. Então, o fato gerador ficou lá atrás, né? E eu estou pagando agora, mas o fato gerador foi lá atrás. Então, eu tenho uma substituição regressiva. E o outro caso são as fábricas de automóvel. Então, a fábrica, ela produz lá um monte de carro, milhares, né? Vende para as concessionárias, que são franquias, e essas concessionárias vendem para os consumidores, né? Aqui a gente tem ICMS, né? Pelo menos solto aqui. Imagina, o fisco ir olhar cada consumidor, você pagou aqui deixa eu ver aí a nota fiscal, ver se tu pagou esse ICMS certo. Até a concessionária, né? Cada cidade tem uma rua cheia de concessionária. Imagina o fiscal passar lá, olhar nota por nota. Então, nesse caso, a legislação tributária atribui a responsabilidade para a fábrica. Então, a fábrica, ela já sabe o preço estimado que o consumidor vai pagar nesse veículo. Então, ela paga o imposto dela e o imposto da concessionária. Se tiver uma diferença lá na frente, ela consegue receber de volta, não tem problema. Então, nesse caso, vamos imaginar a linha do tempo, a fábrica pagou. Cadê o fato gerador da concessionária? Está aqui na frente, ainda não aconteceu. Tá? Então, nesse caso, é uma substituição tributária progressiva, tá? Para frente. Tem que decorar isso aqui, tá? Tem esse macetezinho assim de olhar o pagamento e ver para onde que está o fato gerador. Se ele está para trás, é regressiva. Se ele está para frente, é progressiva. Então, isso ajuda a fiscalização tributária. A gente tem o caso também da fonte pagadora, no caso de imposto de renda, então ela é responsável por reter os pagamentos e passar o imposto, né, e passar direto para o ente responsável ali, geralmente a União, no caso do imposto de renda, mas pode ser estados e municípios também, né? Estado, município e DF. Vamos passar já para uma questãozinha aqui. É uma questão da OAB, que é aplicada, o exame da OAB é aplicado pela FGV. É uma fonte absurda de questões de concurso. Tá? Eu lembro quando eu estudava que eu fazia muita questão da OAB e quase sempre caía uma questão parecida. Assim, a FGV aplica na OAB e depois aplica em concurso também, então vale a pena olhar. Essa aqui é o exemplo que eu dei, né? Pequenos produtores rurais vendem sua produção para uma indústria de laticínios localizada no município Beta, mesmo estado. Por determinação em lei, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS, vinculado ao fato gerador dos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes. Então, aqui eu não tenho responsabilidade solidária, tá? Nem subsidiária. Exclui a responsabilidade. Diante desse cenário, o cenário é correto. Letra A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva, substituição para trás. O que vocês acham dessa? O Edivan está com a mão levantada, eu não sei se está desde antes ou se tu levantou agora, Edivan. Tá me escutando? Tô. Uhum. Quer dizer que o imposto retido na fonte do meu salário é uma responsabilidade tributária, uma aplicação, assim como a agroindústria, que recebe carne de porco de milhares de produtores, ou a indústria leiteira, que recebe leite de milhares de produtores, ela também tem a responsabilidade tributária dela. Mas, no caso da agroindústria, é regressivo.
E da minha fonte pagadora, é progressivo? Não, daí não é progressivo nem regressivo. A responsabilidade da fonte pagadora é simplesmente reter e transferir. Ela não exclui a tua responsabilidade. Tanto que, dependendo da tua renda, ali em março, tu tem que fazer a tua declaração de imposto de renda e pagar a diferença ou receber uma restituição, né? Então, a obrigação, ela não é uma obrigação de pagamento, é como se fosse, ela é uma obrigação acessória. Ela simplesmente retém e transfere para o cofre público. Tá? Ela não é responsável pelo pagamento, tá? Tipo, se tu não pagar, se não fizer o ajuste, se ficar devendo, eles não vão cobrar da tua fonte pagadora. É tu que vai ter teu CPF complicado lá, né? Aí quer dizer que responsabilidade tributária e obrigação tributária não se excluem, porque eu confundia isso nas questões. Responsabilidade, ela envolve tanto a obrigação principal de pagamento, quanto a obrigação acessória. Tem responsabilidade tributária nos dois sentidos. Mas confunde mesmo, é bastante detalhe, né? Deu para clarear aí? Vamos seguindo, então. Aqui. Então, a letra A, acho que alguém já colocou ali, né? O Douglas. Certa, né? É o exemplo que eu dei. Indústria substitui para trás, né? Regressivo. Então, o que acontece? O produtor rural vendeu, levou lá a mercadoria, circulou a mercadoria. Temos o fato gerador. O produtor rural não vai pagar, porque a legislação excluiu a responsabilidade do contribuinte, produtor rural. Então, ele não vai pagar. Quem vai pagar vai ser a indústria. Tá? Quando ela for fazer ali quando ela receber lá, ela já vai encaminhar o pagamento desse fato gerador que aconteceu lá atrás, tá? Porque no ICMS, o fato gerador ocorre quando a mercadoria sai do estabelecimento. Então, o fato gerador já aconteceu lá atrás. Então, aqui a gente tem a regressiva para trás. A letra A mesmo. Que tem um mnemônico aqui para lembrar. Progressiva. Primeiro paga. Então, vai fazer o pagamento e depois vai acontecer o fato gerador. Regressiva. Primeiro recolhe. Primeiro recolhe. Como que a gente vai? A gente tem o fato gerador aqui. Recolhe a mercadoria, né? Depois paga. Primeiro recolhe a mercadoria, depois paga, recebe a mercadoria e depois vai fazer o pagamento. Tá? Então, às vezes, pessoal, tipo assim, tem duas situações. Às vezes, lembrar das duas, a gente se confunde, tá? Às vezes, decora uma, tiver difícil de entender, a gente consegue acertar a questão só decorando também. Então, lembra aqui que aqui é PP, né? Primeiro pago, e a regressiva é o outro caso. Né? Tem várias formas de lembrar isso aqui, né? Tem os exemplos, tem a situação de você fixar o pagamento. Daí, se eu olhar para trás, procurando o fato gerador, é regressiva. Se eu olhar para frente, procurando o fato gerador, é progressiva. Passar um pouco mais rapidinho aqui, tá? A gente vai passar para mais uma questão aqui. Leia com atenção assertivas, 4 assertivas, vamos marcar V ou F. Vai falar de solidariedade no direito tributário, presunção
então é presumido, né? Toma contornos típicos, não vigendo a regra de que solidariedade não se presume. Aí a gente tem que dar uma olhadinha no Código Tributário Nacional. Presunção de solidariedade toma contornos típicos, não vigendo a regra de que solidariedade não se presume. Essa aqui, só pela leitura, né? Estamos falando de presunção de solidariedade. E depois ele diz que não tem vigência a regra de que solidariedade não se presume. Então, se eu marcar falso aqui, eu vou estar sendo contraditório, né? Se ele diz que eu tenho presunção de solidariedade, depois ele diz que não é vigente a regra de que eu não tenho presunção, então ela está certa, né? Está dizendo que é vigente a regra de que eu tenho presunção. Então, a solidariedade realmente se presume. Se eu quiser contestar uma atribuição de solidariedade, onde eu tenho que fazer um pagamento que eu acho que não é devido por mim, é devido por outro, e acabou caindo a presunção de solidariedade para mim, aí eu tenho que contestar, né? Eu tenho que provar que eu não faço parte daquela relação tributária. Então, essa aqui está correta. Segunda, decorrência da fonte legal, toda dívida tributária que apresente no polo passivo pluralidade de pessoas é solidária, sem exceção. Toda dívida tributária, sem exceção, é solidária. O que vocês acham dessa? Se eu tiver mais de uma pessoa, mais de um contribuinte, o que vocês acham dessa? Certo ou errado? Aqui, errada, falso, né? Isso aí. Aqui a gente já marcou um V ali, a gente vai cortando as outras, né? Não deu muito. Mas essa aqui tá falsa, tá? Olha só, aqui ela tem 3 falsas. Não dá para se guiar muito por isso, tá? Mas vai ajudando. Então, essa aqui tá falsa, corta mais uma. Terceira, solidariedade estipulada para os que possuam interesse comum no fato gerador do tributo. Interesse comum não é, eu me interesso ali porque eu gosto da pessoa. Interesse comum é uma relação de fato, tá? É uma relação onde eu faço parte daquela atribuição ali, eu sou sócio em conjunto, sou proprietário em conjunto com outra pessoa de um imóvel. Isso é interesse comum dentro da legislação, tá? É que eu sou parte daquela propriedade ali. Então, a solidariedade estipulada para os que possuem interesse comum no fato gerador do tributo comporta benefício de ordem. Lembram dessa? Pode falar, Ivan. É imposto de herança, são vários irmãos. Aí exemplo de comum, de responsabilidade comum. Então, a herança, ela tem 2 situações. Supor que o marido, não vou botar um nome aqui, vamos falar, o marido faleceu. Em regra, né, se não tiver um inventário diferente, 50% vai para a esposa. Isso aqui é a meação, tá? Esse aqui é o cônjuge meeiro, tá? Mas esse casal tinha 4 filhos. 4 filhos. Esses filhos vão receber o quinhão. Então, cada um vai ter 1/4 aqui dos 50% restantes, que é o quinhão, que é os outros 50%, tá? Tem o 5, geralmente, ele tem né, a gente tem o 5º, 50º,
Então, metade vai para o meeiro, e esses 50% que vai ser dividido, cada um vai pagar o seu quinhão. Cada um paga o seu quinhão, que vai ser uma partezinha daí, né? Que vai dar quanto? 12,5%, né? Para cada um. Então, cada um vai ser, em regra, contribuinte do seu quinhão. Tem exceções. Se um dos filhos foi responsável, foi nomeado para ser para cuidar ali do espólio, então ele pode ser contribuinte sobre outra parte também, se ele não pagou ou deu causa ao não pagamento de algum tributo, tá? Isso aqui é quando está tudo certinho, foi dividido, foi feito inventário, foi o espólio, passou tudo certo. Então, tem isso aqui. Mas aí cada um vai ser responsável pela sua parte, tá? Vai ser contribuinte da sua parte. E aqui eu tenho tantos fatos geradores quanto as pessoas, tá? Então, aqui eu teria 5 fatos geradores, né? Cada um é um fato gerador. Certo? Deu para entender? Voltando aqui, então, a questão é falsa, né? Isso aqui, letra de lei. Aqui, ó. Artigo 124, são solidários. Quem tem interesse comum, são tem relação factual ali, de fato. Tá? E aqui, tem que cuidar que não é, eu me interesso. Tem que ser parte da relação tributária, tá? E o inciso 2º diz que as pessoas expressamente designadas por lei. Então, aqui é de direito. Então, tem que cuidar, tá? Porque aqui eu faço parte da relação. Eu sou proprietário em conjunto de algum imóvel. Aqui, a lei diz que eu tenho que pagar. Tá? Então, o tabelião lá que não cobrou o imposto antes de fazer o registro, a lei diz que eu tenho que pagar. Então, eu sou solidariamente obrigado. Tá? Não é que não é que eu tenha interesse comum, o tabelião, né, que deixou de executar ali essa atividade corretamente. Ela foi designada por lei a fazer o pagamento, tá? E aqui o parágrafo único diz, então, que essa solidariedade não comporta benefício de ordem. O que é isso? O ente público, o sujeito ativo da relação, ele não pode dizer, primeiro eu vou cobrar do Bruno, depois da Andréia, depois do Alexandre. Eu vou cobrar de quem eu quiser ali, não tem ordem. Tá? Vou cobrar por aquele que é mais velho, aquele que tem mais dinheiro. Não, ele pode, inclusive, mandar cobrança para todos no mesmo momento. Então, essa aqui é falsa. Já dá para matar? Ainda não. Havendo solidariedade, pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, conforme a unicidade presente no polo passivo da relação jurídico-tributária. O que vocês acham dessa? Tendo solidariedade, o pagamento que um fizer aproveita aos demais. Certo ou errada? Acerta, né? Quer dizer que, vamos supor que eu e a Milane somos solidários ali para fazer o pagamento. E o valor do tributo é R$1.000. Se eu for lá e pagar, o ente público não vai mais cobrar da Milane. Eu posso entrar com uma ação regressiva, direito civil, para a Milane me pagar metade, mas na relação tributária acabou, tá? Não precisa mais, ninguém vai cobrar mais ninguém. Então, essa aqui é a verdadeira, letra D. Aqui, ó, tem aquela questão do ITCMD, Posto Estadual, né? Então,
O de cujos é a pessoa que tem os bens, né? Então, ele é contribuinte até a morte, a abertura da sucessão. O espólio vai ser responsável pelos impostos que o de cujos era contribuinte, né? Agora ele faleceu, ainda é contribuinte, mas já faleceu, não vai pagar. Então, o espólio vai ser responsável pelos pagamentos desses impostos que o contribuinte ficou devendo antes de falecer. Ele faleceu, mas ainda tem aquele imposto para ele pagar, né? Então, o espólio passa a ser o responsável. E junto, sucessores e cônjuge meeiro também são responsáveis, né? Também tem que fazer o pagamento. O ente público não vai ficar sem receber. Abriu a sucessão, então, tá lá após a morte, né? O de cujos nem existe mais, né? Então, não vai mais ser contribuinte. Aí, o espólio passa a ser contribuinte, tá? Até a data da decisão final. O espólio, ele existe até se tomar a decisão. Vai ser tanto para um, tanto para outro. Mas tem um imóvel, tem um veículo, como que a gente vai dividir? Quando toma a decisão, o espólio não existe mais, tá? Então, aquele não existe mais, assim como esse aqui. Aí a gente passa a ter os sucessores e o cônjuge meeiro como contribuinte, tá? Aqui, os sucessores ainda são responsáveis, tá? Mas eles não são contribuintes. Eles podem ser solicitados ali para fazer o pagamento, mas não na qualidade de contribuinte, como responsáveis. E aí, a partir da partilha da decisão final, então eles vão ser contribuintes. Tá? Passar um pouquinho aqui, próxima. Pessoal, acho que vamos fazer mais essa aqui. Deixa eu ver se essa aqui é boa. Essa é boa, tá? Vou fazer mais essas duas aqui. Então, a 12. Pessoa jurídica, espectro, no processo de falência, foi alienada judicialmente para a sociedade empresária Ômega, que manteve o mesmo nome e as lojas daquela. Então, eu tinha uma PJ aqui, uma loja, que foi à falência, foi vendida, alienada, vendida judicialmente. Quem comprou foi a Ômega, que continuou operando ali com o mesmo nome, com as mesmas lojas. Em relação aos tributos devidos, a Ômega responderá integralmente, subsidiariamente, só responderá se o alienante não continuar no mesmo ramo, não responderá por ser alienação judicial em falência, ou não responderá mesmo que um dos seus sócios seja sócio da Espectro. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? O que vai acontecer aí? A responsabilidade tributária tem diversas nuances, né? Tem responsabilidade de sucessão, de transferência, de substituição. Letra B, letra B, letra D. Letra B responderá subsidiariamente com alienante. Letra D não responderá por ter havido alienação judicial em processo de falência. É a letra D, tá? Ela não responde porque foi uma venda judicial, tá? Teve um processo de falência e a justiça determinou a venda. Geralmente, essa venda acontece por leilão. No leilão, quando você adquire algo, você já recebe aquilo, se diz assim, livre e desembaraçado, principalmente leilão judicial. Esses leilões de retomada, de sinistro, até pode ter alguma característica diferente. Mas o leilão judicial, não. Você recebe o negócio ali limpinho, sem tributos. Tá? E a partir da compra que você passa a fazer, então, a ser o contribuinte. A letra B, responsabilidade subsidiária, seria no caso de uma alienação negocial, ali, não uma alienação judicial,
em que o vendedor continuasse com outra atividade, ou a mesma atividade, inclusive, tá? Então, tem ali a loja A, que vendeu suas propriedades, sua marca, tudo para a loja B. Se a loja A não operar mais, não trabalhar mais por 6 meses, então a responsabilidade é integral do B. Agora, se a loja A vendeu para B, mas abriu uma outra lojinha lá num ramo totalmente diferente, continuou trabalhando, isso dentro de 6 meses, então a responsabilidade pelos tributos devidos, tributos devidos antes da venda, tá? Então, vai ser dos dois, tanto do B quanto do A, mas o B responde subsidiariamente, quer dizer que primeiro o fisco tenta cobrar do A. Não conseguiu cobrar do A, aí cobra do B depois, tá? Subsidiário, não é solidário. Solidário cobra dos dois juntos. Tá? Aqui a responsabilidade é integral, porque esse A não está mais trabalhando. Tá? A Milane colocou ali do processo de alienação. A alienação judicial entregue livre e desembaraçado, então já com todos os impostos quitados. Uma parte da alienação do dinheiro recebido vai justamente para quitar os impostos, os tributos. Pode falar, Edvan. Digamos que eu compre um carro, leilão do Detran, a 14 mil reais. Aí, mas o carro devia 100 mil de PVA, licenciamento e multas. Aí já não vai mais ser problema meu, né? Não, o leilão de órgãos públicos, eles já entregam quitado, já é como se fosse um leilão judicial. Agora, leilão de banco, aí vai depender do que está nas regras ali do banco. Geralmente, não é nossa ênfase aqui, né? Mas geralmente ele já vem quitado. Pode ser que ele diga, olha, os impostos até, ou acontece bastante, sim, impostos e tributos até R$ 500 é responsabilidade do comprador. Isso no leilão comercial, tá? E acima disso, daí é responsabilidade do vendedor. Mais leilões judiciais da Receita Federal, de órgãos públicos, eles já entregam quitado, tá? O valor que você vai pagar pelo bem já vai quitar todos os tributos. Uma parte dele vai para quitar todos os tributos já. Tá? Aqui tem o esqueminha, então se o alienante cessar, isso fora da alienação judicial, né? Acho que, onde que está aqui a alienação judicial? Eu não me lembro, eu acho que está depois aqui. Tá? Mas aqui tem o artigo 133, que fala da responsabilidade aqui na venda. Ah, tá aqui, ó. Parágrafo 1º. Não se aplica na alienação judicial. Processo de falência ou recuperação judicial. Tá? Mas tem a exceção da exceção. Se tiver alguma coisinha ali que tem um cheirinho de fraude, aí não se aplica. Tá? Não se aplica, não se aplica. É a exceção da exceção. Não se aplica ou não se aplica. Tá? Então, qualquer coisa assim que tem uma ligação, tem um cheiro de ser fraude, essa alienação judicial, essa falência, aí, então não se aplica a exceção. Porque eu acho que ele trouxe aqui na letra E, ó. Não responderá mesmo que um dos seus sócios seja sócio daquela primeira. Então, que um dos sócios da Ômega era sócio da Espectro também. Aí ele responde. Tá? Aí a Ômega responde. Por isso que está errado aqui a letra E, tá? Porque aí é fraude, tá? Tem cheiro de fraude. Aqui tem um esqueminha, se o alienante cessar
o adquirente responde totalmente, integralmente. Se o alienante, dentro de 6 meses, voltar a explorar qualquer atividade, pode ser a mesma, pode ser outra, pode ser que era vendedor de piscina, foi vender picolé, qualquer atividade. Aí o adquirente é responsável subsidiário, vai ser cobrado depois. E a exceção é falência ou recuperação judicial, não responde, salvo, exceto, fraude. Né? Vamos fazer mais essa aqui, pessoal. 13 aqui. Quase chegar, eu coloquei 16 questões. Né? Em março de 2021, a Sociedade Empresária RPTK adquiriu estabelecimento comercial da Sociedade Alfa no ramo de venda de peças de motocicletas, mantendo a exploração do mesmo negócio. Então, a RPTK, março de 2021, comprou a Alfa. Em agosto de 2021, a Alfa passou a atuar em outro local na venda de artigos de piscina, outro ramo, né? Então, nós temos março de 2021 e agosto de 2021. Temos aqui um intervalo de 5 meses, né? Sinale a opção que indica o responsável pelo pagamento do débito de IPTU anterior a 2021. Obviamente, a RPTK comprou em março, a IPTU de 2022 ela já vai ser contribuinte, né? Aqui a gente está vendo a responsabilidade, se era do contribuinte originário ou se passa para essa que está adquirindo. Então, em relação ao local, estabelecimento onde se realizava a atividade, o IPTU lá do local, vai ser de quem? Apenas a compradora, apenas a vendedora, apenas vendedora, as duas, solidariamente, ou a compradora responde subsidiariamente com a vendedora, porque a vendedora começou uma nova atividade em menos de 6 meses da venda, da alienação. A, B, C, D ou E. O que vocês acham, pessoal? Letra E, né? Letra E, isso aí. Responde subsidiariamente, porque a vendedora começou uma nova atividade. Então, em menos de 6 meses, né? Tem que cuidar o prazo aqui. Então, primeiro vai cobrar da Alfa. Se ela não pagar, aí cobra da compradora. Aí, Bruno, se tivesse passado os 6 meses, aí ela entrou no prazo, né? Daí passou o prazo. Daí a compradora que vai ser a responsável integral pelos tributos. Ela se salvou por um mês. Se safou por um mês, né? É verdade. Foi 5 meses aqui. É isso aí. Se tivesse passado, mas tem que ser dentro de 6 meses. Né? Então, tem que... Até 6 meses. Então, tem que ser 6 meses e 1 dia. Né? Tem que já estar entrando no 7º mês aqui. Pessoal, então eu tinha colocado aqui mais algumas questões, mas não vai ser muito, tá? 14, 15, 16. Então, esse documento aqui, eu passo em Word, tá? Formato aberto, vocês podem mexer, podem tirar as questões, fica só com os esqueminhas, podem tirar a parte, pode editar. Eu gosto muito de usar os resumos no Word, tá? Porque eu copio e colo. Então, eu já fiz muito resumo escrito, resumo grifado, e o melhor, assim, mais eficiente, foi esses resumos no Word. E aí eu vou, tipo, esse aqui eu já lembro de cabeça, assim, eu posso apagar daqui. Mas tem um outro aqui, uma decisão da STJ, que eu não estou lembrando bem,
eu simplesmente abro um espacinho e incluo aqui. Então, fica muito organizado. Aí eu coloco aqui deixa eu ver se tem aqui, coloco os menus aqui, então fica fácil de passear também pelo documento. Princípios tributários está aqui, o início está aqui, aqui o meu Instagram, quem quiser seguir, o gabarito está aqui, então fica fácil de ir montando, tá? E daí quem tiver alguma dificuldade, assim, de elaborar, eu auxilio também. Esse documento eu deixo no Drive, então, se eu quiser acessar pelo celular, quando estiver numa fila, alguma coisa assim, ou viajando, eu vou conseguir acessar fácil, tá? Me ajudou muito esse tipo de resumo. Eu tinha PDF impresso, assim, aos montes, quando eu estudava, e virou uma fogueira enorme, que eu lia uma vez, fazia grifo, mas não voltava ali, eu tinha muita dificuldade de me limitar aos grifos, eu acabava lendo a página inteira. Então, isso aqui funcionou muito bem para mim, porque eu simplesmente copiava e colava do PDF, das questões, da lei seca, e para mim foi uma ferramenta que ajudou muito, sim, no ganho de eficiência e dos resumos. E consegui aí trabalhando esse resumo para, no dia da prova, na semana ali, as últimas 2 semanas da prova, eu conseguia fazer uma revisão por toda a matéria só com um resuminho. Então, esse aqui eu vou, por exemplo, direito tributário, a gente vai ter 3 encontros, né, dentro ali do estudo acompanhado. Esse aqui já faz parte também. Então, eu vou pegar esse documento e eu vou complementando ele, tá? Então, vou colocar aqui os próximos tópicos e vai ficar um documento bem completinho, assim, com as coisas principais, assim, que a gente tem que ver. Isso eu vou fazer para todas as matérias, tá? Eu vou passar por direito tributário, tecnologia da informação, economia, estatística e matemática financeira. Aí o Lucas e a Maria vão passar pelas outras disciplinas. Então, assim, só digo isso porque não garanto que eles também vão ter essa mesma metodologia, tá? Cada mentor tem sua forma aí de atuar, mas todas são, assim, validadas, o pessoal tem um feedback muito bom, todos, tá? Então, pode ter certeza aí que a metodologia vai ser para ajudar vocês, tá? O estudo acompanhado tem um sentido, assim, de ser muito generoso, de entregar o ouro mesmo, que funcionou para nós, a gente repassa para vocês sem apego. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu não me preocupo nem tanto com... Eu fui aluno do estudo acompanhado 2 vezes, e é um investimento alto, né? Mas eu não me preocupo nem tanto com o investimento de vocês, me preocupo mais com o tempo da gente estar aqui juntos e ser algo relevante, tanto para vocês, assim, quanto para mim, no sentido de que eu gosto de ter a satisfação, assim, de estar passando coisa que seja relevante mesmo para vocês, não ficar aqui só passando tempo, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito, de cuidar do tempo de vocês. O investimento, eu sei que é alto, eu lembro que eu conversei com a minha esposa, eu calculei quanto que ia dar o cartão de crédito, mas depois eu vi, assim, que me ajudou muito, tanto que eu fiz um segundo até eu ver, assim, que eu estava aprovado no cargo que eu queria, e na segunda vez eu não pensei 2 vezes, o toque saiu, assim, eu já entrei, porque me ajudou muito como eu trabalhava também, então precisava ter essa disciplina. Mas aí, quem ainda não entrou, toma aí analisa, né, cada caso é um caso, veja se encaixa no orçamento, se faz sentido, né, não é algo assim que muita gente já foi aprovada sem estudo acompanhado, então não é algo obrigatório, assim, para ser aprovado, mas os feedbacks que a gente tem recebido são muito bons, tá? E eu sou uma pessoa que passou pelo estudo acompanhado, repetiu, e hoje estou do outro lado aqui tentando ajudar vocês também. Então é isso, pessoal. Encerrar aqui a gravação. Alguém tem mais alguma questão aí, alguma dúvida? Obrigado, gente.